Dado pelo Espírito Santo, Davi, rei, profeta, compositor, homem de Deus, que o Espírito Santo usava para deixar mensagens no seu tempo, mas também deixou registrados essas preciosidades para mim e para você. Eu olho esse salmo aqui, como fala da falsidade do homem e a veracidade, a verdade do nosso Deus, parece que é o que está acontecendo hoje. Porque a Bíblia não é livro de homem. A inspiração de homens que escreveram a Bíblia foi a inspiração do Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito Santo que está aqui nessa igreja, nessa obra, nessa festividade, que ele mesmo inspirou ao pastor que colocasse esse tema de Atos capítulo 2, versículo 4. Como disse, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E esse Espírito Santo que inspirou Davi, Espírito Santo que falou por boca dos profetas, dos patriarcas, dos apóstolos, desde o princípio da Bíblia, o Espírito, conforme a Bíblia diz, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Então é esse Espírito Santo que está neste lugar, é que sustenta a igreja, é que usa homens pequenos, homens falhos, para trazer a sua mensagem no tempo presente. Então eu vejo aqui nesse salmo uma verdade, onde a palavra do salmista é de um povo que pede socorro, semelhantemente o que acontece com os justos no tempo presente. Estamos vivendo um tempo onde as pessoas certas, o certo parece errado e o errado parece certo. Mas para o povo que conhece seu Deus, para aquele que Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, os convenceu do pecado, da justiça e do juízo, a esperança, porque nós não estamos sós, o Senhor está conosco. E nós vemos aqui Deus usando o salmista como ele diz: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos. Faltavam pessoas de bem, pessoas boas. E nós olhamos para um lado, para o outro, para as coisas que estão acontecendo, na sua maioria, podemos até fazer nossas palavras aqui do salmista. Nós vemos que o mal está sendo lisonjeado, enquanto que as pessoas de bem passam por bobas. Boba diante dos homens, mas há um Deus que está olhando, que está cuidando dos seus santos. Há um Deus que não nos deixa desamparados. Há um Deus que tem grandes e preciosas promessas para aqueles que são benignos, para aqueles que gostam do bem, para aqueles que temem ao Senhor, para aqueles que deram lugar ao Espírito Santo para convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. E o salmista ainda diz: porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Parece que é hoje. Nós olhamos as coisas e vemos que parece que faltam fiéis entre os filhos dos homens. Poucos são fiéis nas palavras, poucos são fiéis nos contratos, nas coisas mínimas às vezes tratam e não combinam. É como certa vez eu perguntei a alguém: mas por que você mente tanto? A pessoa me respondeu: porque isso é para a gente só se livrar da hora. Mas o homem ou a mulher de Deus, o jovem e a criança de Deus, não é assim. Para nós só tem duas coisas: sim, sim e não, não. Porque a Bíblia diz que o que passa daí é de procedência maligna. E que é de procedência maligna não é do Espírito Santo de Deus. É do inimigo das nossas almas. Aquele que está tentando conquistar uma multidão para ficar com ele eternamente no lago que arde com fogo e enxofre. Agora, aqueles que querem caminhar em justiça, em verdade nessa terra, sinta-se já galardoado, porque a Bíblia diz que para nós há um céu de glória. Quando chegar o arrebatamento da igreja, Jesus virá buscar um povo. Não um povo que anda segundo a correnteza do mundo, fazendo o que todo mundo faz, não. Mas um povo que olha para o seu Deus. Um povo que escolheu andar nos seus santos caminhos. E no verso 2 ele diz: cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Quer dizer, elogia, lança lisonja, elogios com a boca, mas o coração não está falando aquilo. Quer dizer, está enganando. É como eu dissera, parece que é uma coisa que está acontecendo hoje. São poucos os verdadeiros, E diz assim: o Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Misericórdia. Querido, nosso Deus é um juiz. Nosso Deus é justo.
Nosso Deus é santo. Às vezes a pessoa está fazendo isso, engana um aqui, engana outro ali, para não ficar mal no momento, mas vai ficar depois, sabe por quê? A Bíblia diz que não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Não adianta eu esconder nada. É melhor a gente dizer não na hora certa do que mentir e depois ser envergonhado. Porque existe um Deus que traz tudo à luz, traz as claras. O enganador não passará eternamente assim. Ainda é bom quando não passa, porque tem a oportunidade de se arrepender diante de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque morrer sem se arrepender e ir para o inferno, para ficar com o diabo e os seus anjos, né? No verso 4 ele diz assim: pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é o Senhor sobre nós? Ainda zomba do Senhor, né? Com a nossa língua prevaleceremos. Nós vamos vencer por aquilo que nós falamos. Não importa se é mentira, se é enganação, se é engodo, nós vamos prevalecer, vamos ganhar, vamos vencer. Porque eu falo o que eu quero, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Infeliz é aquele que pensa assim. Porque nós não vamos prevalecer com a nossa língua falando aquilo que nós achamos, não. Né? Os lábios são nossos, mas nós devemos dar prioridade, através dos nossos lábios, é de louvar ao Deus Todo-Poderoso. Irmãos, o que eu acho que deve ser uma coisa terrível, no momento das angústias, no momento das dificuldades, das lutas, a pessoa não tem um Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra para ele pedir socorro. A melhor coisa que tem é quando nós estamos na luta, no problema, nós sabemos que Deus está conosco e nós podemos clamar por Ele, porque Ele disse que para nós clamarmos a Ele, Ele nos responderá e nos mostrará as coisas grandes e firmes que não sabes. Então nós precisamos, irmãos, cada dia buscar mais intimidade com o nosso Deus, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, porque ser cristão, o cristianismo é uma forma de vida. O cristianismo não é vir na igreja um dia e passo a semana inteira fazendo o que eu quero, não. Eu tenho que buscar pautar a minha vida nos ensinamentos da Bíblia, no temor do Senhor. Aí verdadeiramente as coisas darão certo para a minha vida e para a sua vida, amém? Porque Deus não é homem para que minta, não, irmãos. Nós temos que olhar o que Deus diz que é certo, o que Deus diz que é errado e ponto final. Mas o da direita diz que isso está certo, que agora não é assim, mas a Bíblia mudou. Há quantos anos que Davi escreveu esse salmo? E ele está tão atual como se fosse escrito hoje. Essa palavra é eterna. Continuando no verso 5, o salmista continua dizendo: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, diz Deus, me levantarei agora, diz o Senhor. A Bíblia diz que Deus é protetor do órfão, aquele que não tem pai. A criança que é criada sem pai, sem mãe, o órfão. E Ele também é protetor da viúva, do necessitado. Aqueles que às vezes estão zombando, escarnecendo do pobre, do necessitado. Nós pobres não é só dinheiro não, irmãos. É que precisa de alguma coisa. Todos nós temos que ser pobres porque precisamos de Deus, acima de tudo. A Bíblia diz que Deus se levantará em favor daquele que na lei do mundo, da terra, ele não tem ninguém para os proteger. No verso 6 a palavra diz: as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. São puras, não tem nenhum metal pesado. A prata que já passou, não é que tirou lá na mineração, né? O minério de prata, não. Ela já foi purificada. Assim a palavra de Deus é pura. No verso 7 diz: tu nos guardarás, Senhor, desta geração nos livrará para sempre. Louvado seja o nome santo do Senhor. E essa deve ser a minha esperança e a sua esperança. Saber que o Senhor nos guardará no meio dessa geração. Estamos vivendo no meio de uma geração perversa, malignos, de crimes e violência de todo tipo. Mas sabe que a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Louvado seja o nome santo de Jesus. Temos que ter essa certeza, irmãos, que o Senhor tem promessa para aqueles que andam com Ele, para aqueles que o temem. Verso 8 ele diz: os ímpios circulam por toda parte. Aqueles que vivem praticando impiedade, maldade, perversidade, desobediência, rebelião, rebeldia, né, circula, anda por toda parte. Os mais vistos filhos dos homens são exaltados. Aqueles que são errados, que fazem as coisas de qualquer jeito, aos nossos olhos são exaltados. Mas de repente vem a queda.
Porque a Bíblia diz, nosso Deus é Deus de vingança. Vou estar orando, irmãos. Eu gostaria que você também orasse. Fechar seus olhos, pode ficar sentado do jeito que você estiver. Que o importante é que o nosso coração esteja quebrantado, quedado diante de Deus. Coloca nas mãos do Senhor a sua necessidade. O que você veio buscar nessa noite aqui neste lugar. Esse trabalho, essa festividade aí é do Espírito Santo. É falando desta obra maravilhosa. Que Jesus veio ao mundo e prometeu que enviaria o Consolador, o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, desde o princípio da Bíblia, está presente, porque se Davi escreveu, foi um salmista, foi músico, foi rei, foi profeta. Todos os outros profetas, Jeremias, Zacarias, Amós, Obadias, Abacuque, Sofonias, Miqueias, Ageu, Jó, todos da Bíblia, o que falaram e se temeram a Deus é porque o Espírito Santo de Deus estava sobre a vida deles. E o Espírito Santo de Deus não era só para esses homens e mulheres da Bíblia, mas é para pessoas falhas e imperfeitas como eu, Conceição, e como você. Mas nós precisamos querer e buscar e clamar, aleluias, tentar conhecê-lo e obedecê-lo através da sua palavra. Aí ele estará conosco, caminhando conosco. Então nós vamos orar nesta hora. Põe diante de Deus a sua necessidade. O Senhor disse que é para nós clamarmos a Ele. Vamos pedir agora. Eu estarei orando e você pede aquilo que você quiser. Pai Santo,